E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Denis, trabalho com psicanálise e hoje eu estou trazendo um vídeo para a gente poder falar sobre uma ferramenta de administração e de gestão muito importante que, pelo menos eu acredito, ajudar bastante a gente conseguir elencar o que é importante e o que não é tão importante, ou o que não é relevante para a nossa rotina ou para o nosso dia a dia. E se chama a matriz de Eisenhower, que ela está dividida em 4 partes, entre o fazer, programar, delegar e eliminar, e fazendo com que obrigações ou deveres ou o que a gente tem programado em fazer no nosso dia a dia, a gente consiga separar elas por sua ordem de necessidade, de importância ou de urgência. E o primeiro é o fazer. Então são aquelas atividades que a gente sim ou sim precisa fazer, porque elas mudam ou são importantes para que a gente consiga alcançar algo importante, né, na nossa vida. Como, por exemplo, a gente pode colocar que é algo que a gente tem que sim ou sim executar. Então seria como ou a ideia do trabalho, ou da academia, ou de, por exemplo, a nossa própria higiene pessoal e manutenção diária, né? Ou, por exemplo, uma rotina de estudo de uma língua nova que você está aprendendo. Já o segundo, que é o programar, são as coisas que não são tão urgentes, são importantes, mas não são tão urgentes. É dizer, são atividades que você não ter elas presentes no seu dia a dia não faz a menor diferença ali no curto prazo, né? São coisas que você necessita se programar, porque você tem que resolver, mas ela não tem essa urgência de ser resolvida naquele momento. Então, seriam coisas como a ideia que você precisa se mudar, né? Precisa fazer uma mudança de casa, por exemplo. Você pode começar a programar essa mudança e não literalmente estar com ela no seu dia a dia, estando na sua cabeça, ou você tendo que pensar como resolver isso. Como você tem uma margem de tempo para poder executar aquela atividade, ou mais que executar a atividade e programar essa atividade, você não precisa necessariamente estar com aquele tema na sua cabeça todo o tempo. Então, são coisas que pedem uma programação porque elas não tem essa necessidade de urgência, não? Então, um bom exemplo seria essa da mudança. E a terceira é delegar, pessoal. E essa sim é muito importante e creio que é a mais interessante entre elas, porque a partir do momento em que você observa que há coisas que podem ser delegadas, é dizer, que você não precisa executar, isso vai tirar de você a necessidade em que você esteja com esse tema na cabeça diariamente. Imagina, por exemplo, a ideia do débito automático, né? Então, todos os meses você vai ter que pagar contas e poder colocar todas as suas contas no débito automático tira a obrigação que você esteja com isso na mente de, todo dia 1 eu tenho que pagar essa conta, todo dia 5 eu tenho que ir lá e pagar a conta de água, de luz ou do aluguel, seja o que for. E, por exemplo, delegar essas funções e colocar elas no débito automático já é uma boa forma de você ter menos algo ali presente na sua cabeça. Ou até o fato de a limpeza da sua própria casa, se você pode permitir que exista uma pessoa que limpe a sua casa, você poder delegar essa função. E com isso acaba liberando mais espaço mental para você poder pensar. Outras atividades também, que poderia ser a questão da alimentação, você, por exemplo, você sabe que você tem que fazer uma feira, que de normal você come sempre a mesma coisa, e poder fazer com que um delivery entregue a sua comida já tira mais uma responsabilidade semanal ou mensal que você tem, e vai fazer com que você tenha mais espaço, é dizer, vai ser uma preocupação menos que você tem. E logo vem a última, pessoal, que é eliminar. E creio que dessas 4, acredito que tanto delegar quanto eliminar é o mais importante, porque é você conseguir realmente fazer uma limpa. Poder ter a capacidade de observar coisas que realmente não são relevantes e que não vai mudar em nada de onde você quer chegar ou o que você está planejando fazer, e poder eliminar coisas que não são importantes, é dizer que não existe nenhum tipo de urgência, não existe nenhum tipo de importância. Acredito que
é muito importante. Então, como exemplo seria, não sei, a ideia em que você necessita ou maratonar uma série ali por completo, ou a ideia em que, não sei, por exemplo, que você se sente, não sei, muito sozinho e que necessita, não sei, de alguma forma ocupar o seu tempo com coisas que não são tão importantes, né? E acredito que mais que nada, pessoal, até trazendo para uma parte mais emocional, é mais fácil a gente observar que essas coisas que possivelmente a gente necessita eliminar são coisas que estão mais ligadas a ou a procrastinação ou uma angústia que a gente tem, como, não sei, imagina passar tanto tempo rolando em redes sociais, por exemplo. Poder fazer essa limpa, que são coisas que realmente não são importantes, ou até, por exemplo, diminuir a quantidade de horas que você se dedica nessa atividade, que às vezes a gente nem se dá conta e está ali fazendo por horas e horas. Acredito que pode melhorar bastante o nosso desempenho e facilitar mais que o alcance dos nossos objetivos e qualidade de vida seja muito mais fácil, né? E, bom, essa é a ideia que eu queria trazer para hoje e até o próximo vídeo.